Olá, pessoal, é um prazer imenso estar com vocês aqui para mais uma das nossas aulas. Hoje eu estou bastante animado, nós estamos fechando o capítulo 9 do livro de Amós, encerrando, portanto, mais um dos profetas. Muito bem, vamos então falar sobre o livro de Amós. Na verdade, o capítulo 9 do livro de Amós. O capítulo 9 apresenta uma conclusão, né? A conclusão da profecia de Amós. Essencialmente, o que o capítulo 9 vai trazer? Ele vai trazer uma previsão da destruição do santuário de Betel, né? Então, a gente viu, né, como, por exemplo, no capítulo 7, né, você tem a função aí desse santuário como vamos dizer, um local político de oposição a Amós, então nada mais adequado do que você ter o encerramento, o desfecho exatamente com a destruição desse santuário. Bom, e aí o que acaba acontecendo? O que acaba acontecendo é o seguinte: você acaba tendo, né, a partir desse momento aqui, né, o Eterno ele se levantando, né, você vai ter aí vamos dizer, um hino, né, e a questão da perturbação da terra quando o Eterno se levanta, né, para punir, etc. Aliás, é uma coisa muito mal compreendida, né, e muito explorada por pessoas que querem depois associar isso com eventos dos mais diversos, né? Mas a gente vai entender isso melhor. E aí ele vai falar contra a arrogância dos israelitas, que achavam que eles tinham, né, um relacionamento especial com o Eterno e que eles seriam absolutamente poupados de todo e qualquer tipo de punição. Se a gente lembrar do começo do livro de Amós, a gente vai entender o porquê, né? A questão de todas as nações, do entorno, etc. Né? E aí, então, Amós vai dizer, olha, não tem privilégio nenhum para vocês não, israelitas, né? E esse capítulo 9 nós vimos, na verdade, já, né, como Amós, assim como vários outros profetas, foi composto em mais de um momento, né? Você tem um núcleo original essencial do profeta e você tem pessoas posteriores que olharam para aquilo e falaram: poxa, isso aqui também se aplica nisso, também se aplica daquela forma, né? Aproveitaram as palavras de Amós para poder estender a situações análogas, né? E a gente viu que isso era muito comum. Já falei muito isso, né? E eles não tinham essa ideia que a gente tem hoje, moderna, que se você pegar o texto de alguém e agregar é falsificação. A gente não tinha isso naquela época daquela forma. Eles entendiam que, desde que as palavras originais fossem preservadas, qualquer coisa que você agregasse de uma situação semelhante, isso não era um problema, isso não era uma questão para eles, né? E isso acontecia pela dificuldade que você tinha com o texto escrito. Então eles tinham que realmente improvisar muito mais do que a nossa cultura, né? Tem gente que não entende isso, né? Acha que Felipe está falando de falsificação. Não, sempre deixei claro que não, né? Muito bem. E Amós ele foi composto, provavelmente, o capítulo 9 em duas partes. A maior parte, ela foca realmente em Israel, e ela foi composta em função da destruição do Reino do Norte, né? Muito próximo ali do momento da destruição do Reino do Norte. Só que você vai ter os versículos 11 e 12, que eles com certeza não foram escritos por Amós. Eles têm uma linguagem que, se você inclusive tira, né, o 11 e o 12, o texto é fluido. Né? E eles têm uma linguagem específica voltada para o Reino do Sul e depois volta para o Reino do Norte. Né? E essa linguagem específica para o Reino do Sul já fala de um período depois do exílio do Reino do Sul, ou seja, é um texto pós-exílico. Né? A gente sabe disso porque é um texto que fala do tabernáculo caído de Davi, quer dizer, a dinastia davídica já tinha sido derrubada, né? E, além disso, fala também, né, do remanescente, né, do restante aí de Edom, né? Então, Edom, né, já havia sofrido aí um revés também, coisa que não tinha acontecido nos tempos de Amós ainda, né? Muito bem. Então, você tem esses dois versículos cujo foco é o Reino do Sul, mas fora eles, né, a gente vai ver então que realmente Amós está focando no Reino do Norte, né? Então, opa, aqui na verdade sobrou isso do modelo anterior. Bom, então, como é que esse capítulo ele vai se subdividir? Ele vai se subdividir da seguinte maneira. Primeiro vai ter uma parte que vai tratar da questão da queda do santuário de Betel. Essa parte vai do 9
1 ao 4. Ele não vai nomear o santuário de Betel explicitamente, mas ele deixa, né, subentendido até pelo próprio contexto do livro de Amós. Depois você vai ter uma doxologia, né, uma espécie de um louvor ao Eterno. Você vai ter um texto sobre a arrogância israelita e, por fim, o texto que vai falar da restauração. E aí, esse texto que fala da restauração é que você vai ter uma parte que se refere a Judá e uma parte que se refere a Israel. E nós vamos entender tudo isso, o porquê dessas coisas. Bom, então vamos lá. Né? A quinta visão aqui, né? Lembrando então, se você olhar para os capítulos anteriores, você tem outras visões. Vi o Senhor que estava de pé junto ao altar e ele disse, bate no capitel para que tremam os umbrais. Né? Então aquele negócio de realmente abalar o santuário, quebra-os na cabeça deles todos. O que sobrar deles eu os matarei à espada. Nenhum deles poderá fugir, nenhum deles poderá escapar. Né? Aqui está falando de quem? Está falando da liderança religiosa do Reino do Norte. Né? Uma liderança que era, segundo o livro de Amós, extremamente corrupta, exploradora, né? E que inclusive combateu a mensagem de Amós, que era uma mensagem justamente contrária a todo qualquer tipo de exploração e de confusão, né? E de opressão às classes menos favorecidas. E essa elite religiosa estava fazendo isso. Se penetrarem no Sheol, o Sheol que seria o lugar dos mortos, né? Assim, né? Isso aqui é uma linguagem poética, né? Obviamente, tá, pessoal? Lá minha mão os prenderá, até porque o Eterno não tem mão, literalmente. Se subirem aos céus, de lá eu os farei descer, né? Você tem salmo parecido com isso, né? A ideia de, olha, não vai ter escapatória. A gente não pode tomar essa linguagem poética como algo literal, tá, pessoal? Não é que literalmente, né, tem uma maneira de se entrar no Sheol, Sheol que era, né, para a Bíblia hebraica, o local dos mortos, né, o destino final, vamos dizer, dos mortos, a antítese, né, vamos dizer assim, né, das regiões celestiais onde habitavam, né, os deuses, etc. Não é um conceito originalmente bíblico, é um conceito que já existia no antigo Oriente Médio. Né? Lembrando que para a Bíblia hebraica, a maior parte dela, né, a questão da vida após a morte, ela não tinha essa divisão. Se você for bonzinho, você vai para o céu, se for malzinho, você vai para o inferno, ou outras coisas que são construções religiosas posteriores. Para a Bíblia hebraica, morreu, vai para o Sheol, não interessa. Ser bom, ruim, não importa. Né? Não que a Bíblia hebraica, ela, vamos dizer assim, ela negue que a pessoa colhe o que ela planta, que ela vai ter algum tipo de retribuição pelo que ela fizer. Mas assim, não havia uma separação com relação ao destino final das pessoas. Né? Muito bem. Se esconderem no cume do Carmelo, né? Por que o Carmelo? O Carmelo é o monte mais alto ali da região do Reino do Norte. Lá eu os procurarei e prenderei. Se se ocultarem aos meus olhos no fundo do mar, né? Aqui falando da profundeza. Então repara, são justamente essa linguagem, né, poética. E se for lá para cima, se for lá para baixo, não interessa para onde for. Né? Lá eu ordenarei a serpente para que os morda. Aqui serpente, né, pessoal, não é um ser espiritual. Não existe essa coisa de seres espirituais na Bíblia hebraica, tá? Isso a gente precisa entender um pouco melhor o que eu estou dizendo, mas assim, a Bíblia hebraica não falava de um mundo paralelo. Tem um mundo invisível espiritual paralelo. Isso não existia na Bíblia hebraica, tá? Existem visões, existem mensageiros, mas por exemplo, o céu era o céu que você está vendo, não tinha dois céus, um espiritual e um literal. O Sheol era abaixo da terra mesmo, não tinha dois Sheol. Né? Então, aqui a serpente não é um demônio, tá? Eram os monstros marinhos, né? Que eles entendiam que existiam, né? Nos mares, etc. Você tem vários textos poéticos que fazem referência a isso, tanto na Bíblia hebraica quanto outros textos do Antigo Oriente Médio. Né? Então, assim, se for para profundeza, eu vou mandar o monstro marinho te detonar. Então, assim, não vai ter como fugir da minha justiça, né? Não tem como fugir mesmo. Se forem levados ao exílio diante de seus inimigos, lá ordenarei à espada que os mate. Porei sobre eles os meus olhos para a desgraça e não para o bem. Então, assim, ele vai acabar com essa elite religiosa. Ele vai arregaçar
de fio a pavio. É um texto bem duro aqui do profeta contra a liderança religiosa de Betel, né? O que, aliás, é muito curioso, né? Aqui um pequeno parênteses, né? Porque, assim, o que a gente mais vê, né, são líderes religiosos tentando assustar o povo usando textos da Bíblia hebraica. E se você for usar a Bíblia hebraica, quem devia ficar assustado eram as lideranças religiosas, porque a Bíblia hebraica fala toda vez que vai passar ripa é na liderança religiosa. E é engraçado porque eu já vi gente pegar líder religioso pegar esses textos, né, e colocar como se fosse para as pessoas, um líder religioso fazendo isso, quando aqui está falando da liderança religiosa. Lógico, não falando da liderança religiosa de um modo geral no mundo, mas sim do Reino do Norte, né, especificamente. Mas é aquilo que eu falo, né? A Bíblia hebraica não precisa estar falando profeticamente do aqui e agora que nós estamos vivendo, né? A Bíblia hebraica não tem nenhuma profecia para o Brasil, que fique claro, não tem, né? Mas vamos dizer, a gente pode olhar por analogia, né? Se você olha por analogia, o que o Eterno gostava, não gostava, condenava, não condenava, reclamava, não reclamava, elogiava ou criticava, você consegue entender o que a gente pode esperar, né? Então tá aqui o que o Eterno pensa de lideranças religiosas corruptas e que exploram o povo. E aí você pode esperar o que vem por aí, né? O que está guardado para elas. Né? Não precisa de uma profecia para isso, você pode ir pela analogia. Né? Então a questão do altar, qual altar? O texto evita cuidadosamente uma referência explícita ao altar de Betel, o que teria constrangido os leitores pretendidos do livro. Né? Então assim, aqui é um texto da Jewish Study Bible, né, lembrando, né, o que aconteceu com Amós. Ele sofreu perseguição religiosa justamente dessas lideranças, então ele precisou realmente tomar cuidado com o que ele dizia. Né? O pessoal não gostava muito do que Amós escrevia. Né? A gente já pega gracinha nos comentários do YouTube. Aliás, né, se você vai deixar comentário no vídeo do YouTube, já fique sabendo, não perca seu tempo, a gente sempre filtra antes de postar. Se você quiser escrever gracinha, você vai escrever para suas negras. Mas a gente já recebe gracinha só de comentar, né, só de comentar o texto, né, de Amós, o que Amós diz. Então você imagina, né, o que imagine então se Amós, né, tinha isso né, de escrever contra as elites religiosas. Se a gente só de comentar já recebe esse tipo de carícia, você imagina o que Amós passou, ainda mais naquela época. Né? Então não era de abobrinha. Por isso ele não falou tão diretamente assim. Tá? A fim de descrever quão completa será a destruição, que se aproxima, Amós novamente emprega um merismo. Desta vez seu alcance vai do topo ao fundo do santuário de Betel, do capitel que decora o topo dos pilares até o batente da porta, né? Ver Sofonias 2,14. Então repara, né? Ele vai do topo, né, até abaixo do santuário, e depois ele usa de uma linguagem semelhante para falar do topo abaixo da terra. Quer dizer, vou arregaçar com tudo, não vai sobrar nada. É possível comparar esses tremores de terra com a narrativa do chamado de Isaías 6,4, mas lá é apenas um reflexo da presença magistral do Senhor. Exemplos do Antigo Oriente Médio de destruição semelhante mencionam paredes, portões, portas, batentes sendo destruídos ou demolidos, incluindo a epopeia de Gilgamesh e a inscrição de Tukulti-Ninurta I. Comentário da IVP Bible Background Commentary. Né? Então, assim, essa coisa de usar dessa linguagem para falar de destruição é comum. Pressupõe necessariamente... Deixa eu arrumar a câmera aqui. Pressupõe necessariamente um terremoto? Não necessariamente. Tá? Estamos falando de uma linguagem poética de destruição. Pode ser terremoto? Pode, mas pode também não ser, tá? Não dá para ser muito literal falando de profetas, da linguagem dos profetas, por quê? Porque era comum na cultura do Antigo Oriente Médio que textos que se referissem aos deuses, isso de um modo geral, fossem poéticos na sua linguagem. E a descrição da ação dos deuses também feita de forma poética. Então a Bíblia segue o estilo literário da região, tá? Como segue o estilo literário da região, então a gente tem que
esperar isso. E é muito engraçado, porque até hoje você vê um resquício cultural disso, né? Pessoas religiosas que às vezes fazem orações cheias de poesia baseados na Bíblia, né? Assim, e para justamente rebuscar a oração, e não sabe de onde vem. Isso é um estilo literário do Antigo Oriente Médio, né? Não é que necessariamente seja obrigatório de ser assim, né? Muito bem, mas então por isso que eu falei, aqui o ponto é a destruição do santuário e da elite religiosa, não é necessariamente um terremoto, tá? Pode ser ou não. Aqui o céu e o Sheol, Amós emprega um merismo, né? Quer dizer, essa coisa, né? De você ter esse contraste aí, né? Contrastando as distâncias cósmicas entre o céu e as profundezas do Sheol. Vê o Salmo 139,8, como eu falei, tem linguagem disso nos Salmos. O gabar-se de Mot no hino garítico a Baal e Anat também fornece esse contraste com os poderes do submundo ou morte para a do céu e da vida. No mundo antigo, o céu e o submundo não eram considerados lugares espirituais fora do cosmos. Em vez disso, eles representavam os extremos do cosmos. Exatamente o que eu falei. A IVP Bible Background Commentary também vai falar. Tá? Ou seja, aqui está falando dos lugares, de todos os confins da criação de uma maneira bem literal. Tá? Então, você tem outros textos, né, como ele fala, né, no hino hino a Baal e a Anat, você tem uma linguagem parecida também, falando do céu e do lugar dos mortos e tal. Então isso era do estilo literário do Antigo Oriente Médio. Sheol, o lugar dos mortos, o Nadir da terra, o oposto do céu, de Study Bible fala. É a mesma coisa que está falando aí. Essa coisa do contraste, né? E a serpente, aqui uma criatura marinha mítica, como falei, né? A questão da mitologia, né, dos grandes monstros marinhos, né? Você tem aí Behemoth, né? Você tem não é Behemoth, é Leviatã, né? Assim, você tem várias referências, né, a isso, não só na literatura bíblica quanto em outras do Antigo Oriente Médio. Eles achavam que os mares eram habitados por grandes monstros, tá? Muito bem. Então isso está sendo usado aqui pelo profeta Amós de forma poética, né? O Carmelo, né, tá aqui inclusive uma imagem dele, tá? Muito bonito, né? Aliás, por sinal, é um pico no norte de Israel. Aqui ele serve tanto como uma referência ao ponto mais alto da terra, que um israelita pode pensar em alcançar, quanto como um símbolo do ponto mais alto da terra em termos cósmicos, conforme 1:2, o oposto do fundo do mar. Então, lembrando que o foco aqui é Reino do Norte, estamos falando do Reino do Norte. Israel, para Amós, não é o todo, Israel é o Reino do Norte, tá? Como parte desta série de frases alertando os israelitas de que eles não podem se esconder da ira do Senhor, Amós usa a linguagem do ponto mais alto de sua nação. O Monte Carmelo está a 1.500 metros acima do nível do mar e é uma presença dominante, com densas florestas e muitas cavernas que podem presumir ser excelentes esconderijos. Então, talvez aí a EVP ela sugere isso, né? Que assim, o Carmel ele poderia ser também um local de esconderijo, né? Um local onde as pessoas poderiam fugir para que elas pudessem sentir que elas estão absolutamente protegidas de toda e qualquer presença do Eterno, né? Ou enfim, presença que pudesse trazer algum tipo de ameaça para elas. Então assim, não, eu estou super tranquilo, eu estou no Carmel. Tá tudo bem, né? Mas não, onde você tiver israelita, nós vamos, né? O Eterno vai achar. Inclusive, se a própria elite, né, fosse pro exílio, né? Mesmo sendo levado para o exílio, se negociasse, barganhasse, né, e fosse levado numa boa, seria achada e morta, né? Por quê? Porque os crimes da elite religiosa, político-religiosa provavelmente, né, do Reino do Norte, eram muito, mas muito graves, né? Aí a questão da disputa de força, né, do topo da montanha até o fundo do oceano, não há lugar para se esconder mesmo nessas profundezas, o Senhor pode ordenar que a serpente marinha faça sua investida, né? Compare com Jonas 1:17. Os israelitas conheciam bem a tradição de subjugação do Eterno às grandes criaturas marinhas. Ver comentários do Salmo 74:14, 104:26. Exatamente o que eu falei aqui, né? A Bíblia hebraica ela traz os monstros marinhos da mitologia do Oriente Médio, mas como tudo na mitologia do Oriente Médio, a Bíblia hebraica ela não nega, né? Tem gente que acha, né,
principalmente o pessoal, né, os ateus à toa, né, não o ateu que é respeitoso, mas os à toa que, né, pegam a Bíblia, não entendem, tanto quanto o religioso não, né, os religiosos muito dogmáticos não entendem a Bíblia, o contexto da Bíblia, e aí resolve falar, a Bíblia está plagiando a cultura do Oriente Médio. Não, a Bíblia é um produto da cultura do Oriente Médio, mas ela conta as coisas de uma forma muito particular e muito específica, né? Por exemplo, os monstros marinhos, como eu disse, eles aparecem, a Bíblia hebraica não nega, porque ela não está preocupada se existe ou não existe, ela está preocupada em dizer tudo que existe está sujeito ao eterno, né? Tudo que foi criado, né? Tudo que tem, tudo que deixa de ter, tudo que está aqui na criação é obra do eterno, está sujeito ao eterno, está subordinado ao poder do eterno. Essa é a mensagem da Bíblia hebraica, não é tanto o que é que existe ou deixa de existir, tá? Muito bem, as disputas, de forças semelhantes são encontradas no épico da criação da Babilônia, no Melis, e no hino egípcio ao deus Sol-Ra, que deve repelir o dragão Apófis repetidamente para completar seu circuito pelos céus. Para obter mais informações, consulte os comentários de Gênesis 1, 20, Êxodo 7, 1, Isaías 27, 1. Então, aqui basicamente é bem isso, né? Essa coisa da disputa, né, com os outros, né, com essas figuras mitológicas. O que é interessante aqui é que essas figuras mitológicas elas não aparecem travando uma batalha com o Eterno. Elas aparecem a serviço do Eterno. O Eterno é que vai usar esses seres e sempre usa esses seres, né, para poder arregaçar com quem necessário for, tá? Tá tudo a serviço dele, né? Muito bem. Aí nós temos aqui a doxologia, né, que é a última coisa que nós vamos ler agora antes da gente parar este primeiro vídeo, né? Assim, vamos continuar, né? É que eu costumo cortar o vídeo em duas partes. Doxologia, né, que é um louvor ao Eterno, né? O Senhor, Eterno dos Exércitos, aquele que toca a terra e ela vacila. Né? Quando fala o Eterno dos Exércitos, você pode ter certeza que está convocando destruição, está convocando, né? Lá vem paulada. Esse epíteto dos exércitos não é usado à toa, ele é sempre usado num contexto de que vem aí paulada, seja em quem for, mas vem. Aquele que toca a terra e ela vacila, né? Quer dizer, só dele encostar a terra já abala, né? Isso aí é um testemunho do poder dele, né? Assim, é uma ode ao poder dele. E ficam de luto todos os que habitam nela. Quer dizer, se o Eterno resolver tocar a terra, morre todo mundo. Toda ela se levanta como o Nilo. Né? Imagina o rio Nilo, eles conheciam o rio Nilo nas enchentes, né? Que alaga. Aliás, toda a região do delta do Nilo, né, ela é muito fértil também por causa das enchentes do Nilo, que ela alagam, né, e molham ali aquele solo. Né? Então pensa na água transbordando, pensa num rio que alaga. Né? Você imagina então a terra se comportando como água. Né? E depois descendo como o Nilo do Egito. Quer dizer, a coisa da firmeza da terra totalmente abalada. Há uma reversão aí, né, vamos dizer, há uma perturbação da ordem da natureza. De novo, as pessoas, né, principalmente os religiosos dogmáticos, não entendem nada disso aqui. Né? Por quê? Porque eles olham para isso aqui e eles acham, né, que tem aqui uma profecia, né? Assim, no sentido, a lua, o que a gente escuta do raio da lua vermelha, que é um fenômeno astronômico comum, acontece várias vezes, né? Mas assim, como se, não, tem que ser assim, né? Então fica de olho, vai ter uma lua vermelha amanhã, então toma cuidado se o Eterno não vai vir aqui, vai passar rico. Não é esse o sentido, cidadão. O sentido é que o Eterno vai perturbar a ordem da criação, porque ele vai agir. Quando ele se levanta, ele é tão poderoso que a criação desmonta aos pés dele. Esse é o sentido, tá? Aquele que constrói nos céus suas altas moradas, né? Aquele bem literal, tá? É poético, mas o que eu quero dizer não é um céu espiritual, quer dizer, não é literal porque não é poético, mas vamos dizer, o céu aqui, dentro dessa figura de linguagem, não é um céu espiritual, tá? Eles achavam literalmente que as divindades moravam no céu. E funda na terra a sua abóbada, né? Então eles achavam que a terra tinha um domo,
né? E tinha água por cima, água por baixo, e o domo, que era o que permitia a vida. Aquele que chama as águas mar e as derrama sobre a face da terra, né? Quer dizer, ele controla o ciclo das águas, ele controla a terra, né? Ele que firmou os alicerces do domo e ele controla as águas, ele controla tudo. O Eterno é seu nome, né? Falar qual é o nome da divindade era uma coisa muito comum no Antigo Oriente Médio, né? E de novo, tem gente que acha que isso é fórmula mágica, né? Não, e aí manda mensagem para mim, qual é a pronúncia certa do tetragrama? Cidadão, não adianta nada você pronunciar o tetragrama com a pronúncia X ou Y, não vai mudar nada, não é esse o sentido do texto. O nome do Eterno aqui é a sua fama, a sua autoridade que vem a partir dos seus feitos, como ele é conhecido, não tem nada a ver com pronunciar ou não, independente se você quer ou não quer pronunciar o nome do Eterno, tá? Doxologia, as imagens teofânicas, né, a manifestação do Eterno na criação, né, e da criação são usadas para enfatizar o poder do Senhor. Essas descrições, chamadas doxologias, louvores ao Senhor, estão dispersas por Amós e caracterizam este livro profético. Outros livros também têm, outros tipos de literatura no Antigo Oriente Médio também, né? Isso é algo bastante comum, ok? Pessoal, nós vamos então parar por aqui. Continuamos na próxima aula. Um detalhe interessante, né? Aproveitando para falar, se eu esquecer na próxima aula, nós agora temos Pix. Agora facilitou. O nosso Pix também é o nosso e-mail, universomonoteísta, tudo junto, @gmail.com, né? Então, se vocês quiserem apoiar o nosso trabalho para que a gente possa continuar fazendo mais, sempre muito bem-vindo. Então, nós vamos parar por aqui este vídeo, mas continuamos com o restante de Amós 9, se o Eterno assim nos permitir.